Vamos lá? Abba, nós queremos celebrar esse dia, nós queremos celebrar essa manhã. Nós queremos celebrar a nossa vida, mas principalmente celebrar a Tua presença em nós. Nós queremos celebrar o privilégio de termos sido chamados por Ti, de termos sido, assim, privilegiados em sermos alvos do Teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigado porque nós reconhecemos que não foi nós que Te escolhemos, mas o Senhor quem nos escolheu primeiro. Foi o Senhor quem nos atraiu para Ti e hoje nós estamos, assim, enlaçados nesse amor tão lindo, nesse amor tão sublime, nesse amor que nos constrange. Hoje nós somos prisioneiros. Essa acho que é a palavra, Abba. Prisioneiros. Nós somos prisioneiros do Teu amor. Queremos continuar sendo prisioneiros. Nós somos aqueles que amamos estar presos, agarrados a esse amor que vem carregado de misericórdia, carregado de perdão, carregado de bondade. Abba, querido, muito obrigada, porque o Teu amor traz sim, traz consigo, Pai, uma infinidade de generosidade, ainda sem nós merecermos. Então eu quero Te agradecer por essa manhã, estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Como é bom estar diante de Ti. Como é bom saber que nós não andamos mais sozinhos. Como é bom saber que diante do terremoto, Pai, o Senhor está. Diante de nós o Senhor está enquanto estamos no terremoto. Diante de nós o Senhor está enquanto a grande vendaval, a tempestade, o Senhor está. E eu quero Te agradecer, porque em meio a esses turbilhões de coisas que nos acontecem, a Tua voz doce, a Tua voz mansa, a Tua voz suave está ali. É só nós não entrarmos no meio dessa confusão, desse terremoto, dessa tempestade, desse vendaval, para que a gente possa discernir, em meio a tantas coisas que nós temos vivido, discernir essa voz tranquila, suave, mansa e doce. Obrigado porque nós temos esse privilégio. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos concedeu o dom do discernimento, o dom do entendimento para compreender a Tua palavra, mas os Espíritos, para compreender a Tua palavra, mas também o que está acontecendo ao nosso redor. Nós somos privilegiados. Obrigada, Abba, obrigada. Nós Te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo alimento que o Senhor nos põe à mesa, pelo privilégio de nós podermos nos assentar ao redor da mesa com os nossos amados, com aqueles que nos são tão preciosos, com aqueles que nós amamos tanto. Obrigada, Jesus, obrigada. Nós somos privilegiados por estarmos aqui nessa manhã. Fica conosco, revela a Tua palavra. Pai, traz discernimento para os nossos dias, para os nossos relacionamentos. Nós queremos aprender com a experiência de Judite Bassemati. É o que nós Te pedimos. Nós abrimos nosso coração para esse estudo devocional, porque nós desejamos ser mulheres no tempo do fim. Nós desejamos ser mulheres de Deus, a partir de nós conhecermos as mulheres da Bíblia e tomarmos como exemplos. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos. É o que nós Te pedimos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Graça e paz para você que está chegando aqui. Olha só, a gente está iniciando agora mais um estudo devocional com esse livro Mulheres da Bíblia, tá bom? E a gente está chegando hoje na página 89. Se você tem um livro, pega o livro aí. Se você não tem, pega papel e caneta, tá bom? Pega papel e caneta para você poder anotar tudo que a gente vai aprender hoje. E hoje a gente vai falar sobre Judite e Bassemati. A nossa base devocional de hoje está lá em Gênesis, capítulo 26. Vamos chegar? Vamos lá? Gênesis, capítulo 26. Olha só, a gente vai ler, a nossa base devocional é o versículo 35. Mas para dar um sentido, a gente vai ler o 34 e 35. É os únicos versos que fala sobre Judite e Bassemati. Na verdade, a gente vai encontrar também ali, um pouquinho mais para frente, sobre a descendência, os descendentes de Esaú, né? Um pouquinho mais para aqui no capítulo 36 também. Agora a gente está no Gênesis 26, é a nossa base devocional.
O que fala de Judite e Basemate é o versículo 34 e 35. Mas você vai encontrar falando de Basemate também ali no capítulo 36. Só são esses textos que falam sobre essas mulheres. E você vai encontrar Basemate em Gênesis 36, versículo 3 e 4, que fala dos seus descendentes. Só isso também, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim em Gênesis 26, versículo 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Quem era Isaque? Quem era Rebeca? Isaque e Rebeca eram os pais de Esaú. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre duas mulheres que era Eteia. Nós vamos falar sobre duas mulheres que acabaram se tornando esposa de um homem que fazia parte, vamos dizer assim, do povo hebreu, dos cristãos, hoje falando para nós, para a gente poder entender, tá bom? Hoje a gente vai ler o texto, hoje a gente vai ler o livro, e junto com o livro eu quero que você vai abrindo a palavra de Deus, tá bom? Por quê? A única referência que nós temos dessas duas mulheres são esses versículos. Que elas eram Eteias, a Bíblia não conta muito sobre elas, e fala do que os sogros dela sentiu. E aí nós vamos entender por que ele teve esse sentimento. Então, a gente vai compartilhando junto, conforme a gente vai lendo o livro, o que o autor fala, a gente vai compartilhar junto com a palavra, tá bom? Então o livro diz assim: Esaú também escolheu duas esposas para si. Eram Judite e Basemate, duas donzelas dos hititas, que vinham de famílias cananeias e estavam acostumadas às idolatrias, com as quais os habitantes originais de Canaã provocavam o Senhor. O casamento de Esaú, portanto, representa uma quebra de um princípio da fé. Esaú sabia muito bem que esses casamentos iam contra a vocação que o seu povo havia recebido ao partir de Ur dos Caldeus para Canaã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora aí comigo em Deuteronômio capítulo 7, para que a gente possa entender esse primeiro parágrafo, tá bom? Para que a gente possa compreender quem eram essas mulheres, quem elas representavam, não é? A gente está falando aqui de duas mulheres que eram idólatras, duas mulheres que tinham costumes totalmente contrários ao povo de Deus. É sobre isso que a gente vai falar nesse momento, e é importante você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 7 para que você possa compreender. Porque hoje, para ser mulher no tempo do fim, a gente precisa ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, receber, aprender e praticar, não é? Então é muito importante a gente ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, para que você possa compreender, porque eu vou falar algo, e quando eu estava estudando sobre Judite e Basemate, eu me lembrei de uma situação que a gente passou, de uma pessoa que a gente passou muito próximo com relação a isso. Olha só. Ele diz assim, Deuteronômio 7, tá bom? Chega aí. Versículo 4. Olha, ninguém escreveu, gente, me ajuda. Nossa. Escreve, mulheres da Bíblia. Aí você escreve um tracinho, Judite e Basemate. Vai, me ajuda. Credo. Olha, vocês são crente ou não são, gente? Crente ajuda crente. Crente ajuda a gente, melhor dizer. Não é nem crente ajuda crente. Crente ajuda a gente. Hashtag. Vamos lá, Deuteronômio 7, 1 diz assim: quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações. Olha aqui, presta atenção, olha o segredo. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus. Aê. Olha só, Deuteronômio, a gente tá, Deuteronômio 7, tá? Diz assim, ó, presta atenção aqui no versículo que a gente tá lendo, versículo 1, ó. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações,
os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais poderosas e mais poderosas que vocês, são numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas por completo. Não façam tratados nem tenham pena delas. Olha o versículo 3. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas como esposas para os seus filhos. Pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Olha aqui o que o Senhor está falando para nós. Vocês viram que a gente acabou de ler aqui? Onde o autor diz aqui, olha, que as 2 esposas que Esaú pegou para si, tomou para si Judite e Basemate, elas eram 2 donzelas hititas. Elas eram 2 moças que pertenciam às famílias cananeias. Você percebe aqui que no versículo 7 de Deuteronômio, no versículo 1 de Deuteronômio 7, o Senhor estava falando que não era para eles se unirem a esses povos. Você percebe que ele fala aqui que não era para eles tomarem as filhas dos cananeus, dos heteus, não era para tomar as donzelas, as filhas, as moças hititas, as filhas dos heteus como esposas, nem tomar as filhas dele como esposa. Você percebe? Aqui a gente consegue entender por que Rebeca e Isaac, eles se amarguraram. Porque havia uma lei, havia uma direção de Deus que não era para eles tomarem os cananeus, não era para eles se unirem. Quando você vem lendo um pouquinho mais para frente, você vai ver que ele fala aqui para nós, olha, versículo 5, portanto, façam o seguinte, quebre os seus altares idólatras e despedacem as suas colunas sagradas, cortem os postes de Aserá e queimem os seus ídolos. Vocês são povo santo que pertence ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, o seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial, sua propriedade particular. Quem eram essas mulheres? Essas mulheres eram mulheres idólatras. Essas mulheres, elas vinham de uma cultura e de um povo, de uma família que era idólatra. Então, quando o Senhor falou com o seu povo ali, que não era para eles se misturarem com quais nações? 7 nações eles deu aqui. Os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Ele falou, não é para vocês se misturarem. Não é para vocês tomarem para si. Você percebe que às vezes a gente para observar algumas pessoas que elas têm, assim, como que eu diria? O argumento. Elas usam o argumento que a pessoa ela é tão boa, a pessoa ela é tão simpática, a pessoa é tão de Deus. Só falta ter Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Quer dizer, se só falta isso, falta tudo. Você percebe que essas mulheres, elas eram idólatras. E quando o Senhor ele fala para nós que não era para o povo de Deus se unir com essas mulheres, é porque eles trariam hábitos, eles trariam costumes. Você vê que o Senhor fala aqui para nós, no versículo 4, no versículo 3, ele fala, não se unam a elas por meio de casamentos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Por quê? Elas eram idólatras, elas tinham outros ídolos. Elas tinham outros costumes. Elas pertenciam a um povo que tinha um costume totalmente contrário ao povo de Deus. E você vai ver que o próprio Deus fala que esses filhos iriam fazer essas pessoas se afastar. O que a palavra de Deus diz? Não se engane. Acho que é o versículo, anotei aqui. 1 Coríntios 15, 33 nos fala assim, não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Em algumas Bíblias eles falam, não se engane, porque as más companhias corrompem sim, as más conversações, as más companhias corrompem.
A gente vai ver muitas pessoas dizendo que nós somos a média do grupo de relacionamento que nós estamos inseridos. Nós somos a média. Então você percebe que aqui havia uma direção de Deus, porque eles iam abandonar os costumes, porque eles iriam trazer para eles. Aqui a gente já observa claramente que nós não devemos misturar. Misturar, quando o Senhor está falando em aliança, né? Não devemos misturar linhagens, não devemos misturar em matrimônio pessoas que professam fé diferente. Aqui é forte, porque o que nós estamos encontrando nesses últimos tempos? Muitas mulheres que elas desejam muito, e eu vou usar o exemplo de Judite Bassemati como idólatras, tá bom? Mulheres idólatras. E a gente vai observar que hoje as mulheres elas têm muita facilidade de colocar alguém, uma pessoa ou algo como idolatria. O que é uma idolatria? Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que a gente valoriza mais que Deus. Entende? E a gente, muitas vezes, por causa do nosso sentimento... Oi, Prisca! Seja bem-vinda, amada. Fica com a gente aqui. Então, essa live também é pra você, tá bom, minha linda? Glória a Deus. E continua transbordando, tá? A gente vai encontrar muitas mulheres hoje que elas colocam pessoas como ídolo, e é mais comum colocar pessoas do que coisas, mas tem mulheres que também colocam coisa, coloca casa, coloca carro, coloca um salário, coloca uma condição financeira como ídolo. E idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida, que tem primazia, que tem o primeiro lugar, que você deixa tudo por causa daquela pessoa, ou daquela coisa, daquele objeto específico. Só que tem muitas mulheres hoje que por causa da carência, por causa do desejo, do sonho de ter uma família, por causa do sonho de ter filhos, acaba fazendo alianças com povos, vamos falar assim, que não professam a mesma fé que a sua. E por causa disso acaba quebrando um mandamento do Senhor, acaba quebrando a aliança de Deus. Olha o que o autor fala aqui, olha. O casamento de Esaú representa uma quebra de um princípio de fé. A história de Judite não chega nem a ser uma história, porque a Bíblia ela não fala com clareza a vida pessoal dessas mulheres, mas coloca a origem delas. E deixa eu te falar, a nossa origem revela muito sobre nós, entende? Então hoje, quando a gente tem um entendimento da palavra de Deus, você não pode escolher pelos seus sentimentos. Ontem eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra na igreja onde eu congrego, eu imparti. E eu costumo dizer que assim, eu não vou para a igreja, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar uma palavra, eu não vou como pregadora, eu não vou como preleitora, eu não vou como ministra da noite, não. Eu subo ali para falar como filha, e tudo aquilo que eu entrego daquilo que Deus falou comigo, daquilo que está me curando, daquilo que o Senhor me tratou, das experiências que eu tive com o Senhor. E ontem eu compartilhei que as nossas emoções é a principal porta que o diabo entra para destruir a nossa vida. É as nossas emoções. Porque muitas vezes a gente passou por um relacionamento frustrante, e aí a gente vai falar de casamento, de relacionamento conjugal, ou relacionamento pessoal, íntimo com uma pessoa, seja de namoro, de noivado ou casamento, e a gente quer porque quer alguém, e parece que tá tão difícil encontrar alguém, tá tão difícil que a gente acaba fazendo alianças que vai fazer com que a gente quebre um princípio de fé, não é? E o que a gente precisa compreender? Que nós precisamos ser pessoas que nós sabemos, porque a Bíblia fala que o Espírito sabe, não é? A alma sente e o corpo desfruta. E eu tenho compartilhado isso com as pessoas. Quando a gente acorda, quando eu acordo, eu falo, Senhor, que o meu Espírito governe sobre mim, que a minha alma se submeta ao meu Espírito e que o meu corpo desfruta do governo do meu Espírito. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tá muito carente, às vezes a gente tá tão sensível, a gente quer tanto ter alguém, sabe? Que a gente é levado pelas nossas emoções. E as nossas emoções, elas são portas para que o diabo entre na nossa vida e destrua-nos. Então, quando é pra gente escolher, a gente precisa primeiro preservar o princípio. E o princípio, ele não está localizado na alma. O princípio, ele não está localizado nas nossas emoções. O princípio não está localizado nos nossos anseios, sabe? O princípio, ele está localizado num entendimento.
Então, se eu sei a palavra de Deus, se eu conheço a palavra de Deus, eu preciso escolher por aquilo que eu sei, não pelo que eu tô sentindo. Porque a Bíblia fala também em Jeremias 17 que o coração, ele é desesperadamente corrupto. Ele é enganoso. Nosso coração é enganoso. E quando a Bíblia fala de coração, tá falando de mente, tá falando dos nossos pensamentos, da nossa alma, e não em si o coração que pulsa, que joga sangue para os demais órgãos e faz com que o corpo venha para frente, entende? Olha o que fala aqui em Deuteronômio, para a gente continuar, para você poder, assim, trazer esse entendimento. Ele fala aqui no versículo 6, vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, o seu Deus, os escolheu para serem propriedade especial. Verso 7 de Deuteronômio 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Olha o versículo 9. Reconheçam que o Senhor, o seu Deus, é de fato Deus. Ele é o seu Deus fiel que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Deixa eu te falar, o amor a Deus, amados, o amor a Deus, ele não é demonstrado por sentimento. Às vezes a gente vai na igreja, a gente chora, a gente fala, ai Senhor, eu te amo, eu não quero estar vivendo essa vida, mas eu estou vivendo. O amor a Deus, ele não é demonstrado por sentimento. O amor a Deus, ele é demonstrado por obediência. Obediência a quê, Débora? Pelo amor de Deus. Obediência ao quê? Obediência aos mandamentos, à palavra, aos princípios de Deus. Onde que eu encontro isso? Lá no Evangelho de João. Se eu não me engano é o versículo, capítulo 14 ou 15, você vai ver que o Senhor fala, se vocês me amam, vocês me obedecem. A forma de você revelar amor a Deus é a obediência. Deus disse isso para Pedro também. E eu usei esse exemplo de Pedro ontem. Pedro, ele tava numa condição que ele não se perdoava. Né? Por ele ter negado a Cristo, ele não se perdoava. Ele não se perdoava por ter negado, e aí ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes, voltou a pescar. E com isso ele levou mais 6 discípulos. Mas 6 discípulos ele levou para voltar a fazer o que eles faziam antes. E quando ele teve um encontro com o Senhor ali, você já deve saber essa história, não vou falar pra gente não sair muito daqui, da história dessa questão da gente se misturar com pessoas que são... Se misturar, que eu quero dizer, de relacionamento, trazer para uma aliança. Gente, presta atenção no que eu tô falando. Eu tô falando sobre mulheres no tempo do fim, que compreendem a palavra de Deus. Mulheres que querem ser mulheres no tempo do fim, que estão modelando mulheres da Bíblia para serem mulheres de Deus, mulheres de fé nesse tempo, tá bom? Entenda bem o que eu tô falando para não ficar confuso. Trazer para uma aliança, porque a aliança do matrimônio, é isso que a gente está falando. Esaú, ele fez uma aliança matrimonial com Judite e Basemate, que eram mulheres idólatras. É uma aliança, entende? Então a gente está falando do que representa também o matrimônio. Esse é um estudo que vai mais adiante. Mas por que a gente está falando com relação a se envolver com pessoas que não professam a mesma fé? Entende? Porque a gente acaba também violando, não demonstrando obediência, fé no Senhor, que Ele tem o melhor para nós, que o Senhor sabe o melhor momento, que o Senhor sabe os nossos processos, entende? Então você observa que acabei fugindo da onde que eu estava falando, mas o Senhor, a gente observa que a gente acaba entrando em alguns momentos, em alguns relacionamentos que vai nos frustrar lá na frente, que vai nos prejudicar lá na frente, entende? Olha lá, ó, a Elis achou, glória a Deus, obrigada Elis, isso, glória a Deus, eu gosto é disso. Olha só, tá lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, bora ministrar junto, bora entregar a mensagem, Elis, transborda minha linda. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Uau! É isso, é isso. Deixa eu te falar uma coisa.
Você quer receber a revelação de Deus? Obrigada, Elis. Vamos junto, minha linda. Olha só. Você quer receber revelação? Você precisa obedecer a Deus. Você quer demonstrar que você ama a Deus? Você precisa obedecer a Deus. Como que você mostra para Deus que você ama Ele? Obediência. E a obediência muitas vezes você não vai sentir, viu? Muitas vezes você não vai ter vontade, muitas vezes você não vai querer, mas você precisa fazer. Lembra que eu disse? O Espírito sabe, a alma sente, o corpo desfruta. Então, muitas vezes a gente acaba se relacionando com outras pessoas, com homens. Eu vou colocar específico, tá bom? Para depois não ser distorcido, porque hoje a gente tem que falar tudo com muita clareza. Por exemplo, nós como mulheres vamos nos relacionar com homens que são idólatras. E a gente acredita que as coisas, né, vão melhorar, que as coisas vão mudar, né? Eu como me relaciono muito com mulheres, eu trato muito com mulheres, tenho assim, mentoria e todas essas coisas com mulheres, encontros. A gente vê que tem muitas mulheres que elas acreditam que elas podem mudar o outro, pode mudar o homem que elas escolheram para ser aquele que vai caminhar com a vida, mas a gente não muda ninguém. A gente só tem o poder de mudar nós mesmos, e se nós quisermos ainda, porque senão a gente não muda também. Não. Então cada um só tem o poder de mudar a si mesmo, entende? Então você observa aqui que o casamento de Esaú com uma mulher idólatra, com essas mulheres que eram idólatra, estava representando a quebra de uma aliança. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que a gente faz aqui na Terra tem uma representatividade. Tudo representa algo no mundo espiritual. Tudo. Você precisa parar para pensar isso. Porque tudo revela, tudo revela. Olha só, se você for parar para analisar, abrindo parênteses aqui, o matrimônio, o casamento hoje, ele representa Cristo e a igreja. Por isso que há uma guerra contra o matrimônio. Por isso que todas as pessoas que entram no matrimônio, se elas não colocarem Jesus como base, o casamento não subsiste. A pessoa pode começar, a gente se ama, a gente é apaixonado, a gente desfruta, a gente viaja, a gente divide as contas, a gente se ama, a gente pula, a gente faz pinta e borda. Se não tiver Jesus em um momento, algum momento determinado, esse casamento não subsiste. Porque tem que ter Jesus. O Senhor fala que há uma corda, Eclesiastes, um cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. Entende? Só que muitas pessoas querem se enganar, elas querem acabar tirando Jesus desse lugar de centro do matrimônio. Então, o matrimônio na terra, ele representa a unidade de Cristo e a igreja. Cristo, ele vai se casar. Há uma festa sendo preparada, as bodas estão sendo preparadas. Nós estamos sendo preparados como noivo. Entende? Você vai observar que dentro do matrimônio, a única unidade na terra que representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito, é homem e mulher quando se une em matrimônio. Não tem outra criação que se assemelhe à Trindade numa aliança como homem e mulher. Pode ler a Bíblia inteira, você vai ver. É Pai, Filho e Espírito, eles são 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Aí você vai ver que na palavra de Deus, o ser criado que se torna um é homem e mulher dentro do matrimônio. Eles se tornam um. Né? Eles passam a ser uma só carne dentro dessa unidade. Aí você vai olhar para Cristo e a igreja, você vai ver que o Senhor, ele transferiu a autoridade e o poder que ele tinha para a sua noiva, para manifestar na terra. É tremendo, é forte demais. Vamos continuar aqui. É isso aí. Olha só, o segundo parágrafo da página 89 diz assim, é desse livro aqui, tá? Para você que está chegando aí. Abraão partiu com a sua família de Ur para evitar a idolatria da Mesopotâmia. Olha a atitude que Abraão teve. Ele teve a atitude de se mudar. Ele partiu de lugar com a sua família. E eles foram enviados para Canaã, onde a idolatria atingiu proporções muito mais escandalosas. Ele, na verdade, ele partiu de Ur, dos caldeus, para evitar a idolatria, mas ele chegou num lugar que estava uma proporção muito maior. Os habitantes dessa bela terra careciam de qualquer vestígio de temor a Deus. Foi algo degradante e profanador contra a confiança que Deus depositou na família de Abraão, o fato de Esaú tomar esposas dessas famílias amaldiçoadas. Era inevitável que ele mesmo se contaminasse
E de fato, isso fez com que a idolatria penetrasse na Sagrada Família. É aquilo que eu comentei aqui, que 1 Coríntios 15, versículo 33 fala: não se engane, a gente se engana muitas vezes, né? Ele diz, as más companhias, as más conversações, elas corrompem. Então é nesse sentido que o autor está falando. Era inevitável que ele mesmo se contaminasse. Porque aquelas mulheres, elas trariam essa prática para dentro da casa dele. Automaticamente essa prática seria transferida para os seus filhos. Porque quem é que ficava com as mulheres? Quem é que fica mais com as mulheres? É só a gente parar para observar. Mesmo que uma mulher ela tenha hoje uma vida profissional ativa e ela está em casa, quando ela chega em casa os filhos querem a mãe. Os filhos querem a mulher, eles querem estar junto da mãe. Então quem tem esse poder maior de influência já pelo próprio instinto? É a mulher. Né? Então automaticamente tinha essa questão aqui dessa quebra de princípio de fé. Por que princípio de fé, amadas? Deixa eu te falar uma coisa, você precisa acreditar no que Deus fala para você. Você precisa, em detrimento às tuas emoções, você precisa acreditar nas incomparáveis promessas do Senhor. A tua alma, a tua vontade, o teu desejo de viver as promessas de Deus agora vai impedir, muitas vezes, você de viver a incomparável promessa. Como eu estava dizendo ontem, que eu falei aqui para vocês, eu estava compartilhando sobre as nossas emoções. Muitas vezes a gente não entende que os nossos sofrimentos, nesse momento, eles produzem em nós paciência. É o que o Senhor fala. E o objetivo, muitas vezes, do sofrimento, da tribulação, é produzir em nós a paciência, que essa paciência vai produzir experiências, que a experiência vai produzir a esperança, e a esperança, ela não confunde. Então você precisa compreender que muitas vezes as suas emoções, ela vai te levar para longe das incomparáveis promessas de Deus. E você não pode ser levada pela tua emoção. Você não pode decidir quebrar um princípio de fé, porque fé é aquilo que você acredita, fé é aquilo que você confia, fé é aquilo que você sabe. Eu sei que tem promessas de Deus para mim. Então você não pode entrar numa aliança, não é? Você não pode entrar numa aliança matrimonial com alguém que não professa a mesma fé que você. Olha, nós conhecemos uma pessoa bem de perto, eu vou contar esse testemunho aqui bem rapidinho. Deixa eu ver o que a Prisca tá falando aqui, ó. Ontem mesmo rompi um possível relacionamento com alguém que não é da mesma fé que a minha. Doeu e está doendo, mas sei que Deus está comigo. Amém. Amém, Prisca. Continua, obedeça ao seu Deus e você lá na frente você vai entender. Glória a Deus por isso. Então é confirmação do Senhor. Olha só, a gente não se conhece, a gente não tinha se falado anteriormente sobre isso. Então esse momento, esse estudo devocional é uma confirmação de Deus para a decisão que você tomou. É uma confirmação que você tomou a decisão acertada. E as coisas de Deus ele vai estabelecer, não é? E, olha, presta atenção nesse testemunho que eu vou contar. Tem uma pessoa que nós vivemos de muito perto, que ela tinha princípios cristãos, ela congregava numa igreja, e ela acabou conhecendo um rapaz que ele professava fé espírita. E ele tinha práticas espíritas. E aí ela desenvolveu uma amizade muito linda com ele, uma amizade muito legal, uma amizade muito assim, né, impactante. E eles acabaram se envolvendo. E nisso, dentro desse relacionamento, eu tô falando de coisas que eu presenciei por estar mais próximo, por ter uma amizade, por ter um convívio. Essa moça, ela acreditou que ele iria deixar essas práticas, porque algumas vezes ele ia com ela, né? Bem pouco. Algumas vezes assim, de um relacionamento longo aí, foram umas 2, 3 vezes no máximo que ele acompanhou ela na igreja. Por quê? Ele não professava só a fé espírita, ele praticava o espiritismo, então ele tinha uma fé ativa, né? Por causa do convívio, eu acredito, eu acho, não me lembro muito bem agora, não sei se é de família, não sei muito bem. Mas ele praticava. E aí ela acabou decidindo, aceitou casar-se com ele. E quando ela foi pedir para o pastor dela, na época, o pastor falou, eu não vou fazer esse matrimônio. Eu não vou celebrar essa cerimônia. Ela ficou muito chateada na época, porque o pastor não quis celebrar o matrimônio dela. Não quis fazer, e aí
né? O pastor conversou com ela na época, tudo, explicou, falou, não, pela palavra de Deus, filhos de Deus não podem se unir em matrimônio com pessoas que não professam a mesma fé que ela. A própria Bíblia nos traz relatos sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, para que a gente possa continuar aqui, trazer luz para aquilo que nós estamos falando sobre Basemate e Judite. 2 Coríntios capítulo 6. E aí, ela ficou muito chateada, porque ela falou, e agora, como é que vai ser? Agora eu não me lembro como é que foi, não me lembro assim os detalhes. Eu acabei também não indo, porque eu disse para ela também que pelo que a palavra de Deus diz, não era o correto. E hoje ela não está vivendo uma vida fácil, hoje ela não está vivendo uma situação agradável, hoje ela não está dentro de um matrimônio que ela possa dizer que está feliz, hoje ela está, assim, correndo risco até de um rompimento, de um divórcio, e essa não é a vontade de Deus para um divórcio, né? Deus nunca decidiu que alguém divorciasse, porém ela começou lá no início errado. Presta atenção, nós estamos falando aqui que Esaú decidiu se casar com 2 mulheres idólatras. A partir do momento que eu já estou casada, que eu já estou vivendo, agora cabe a mim buscar restauração. Cabe a mim buscar libertação. Cabe a mim buscar, né, Deus libertar. Não é porque hoje, entenda o que eu estou falando, não estou aqui incentivando você a divórcio. Pelo amor de Deus. Estou falando para mulheres que têm entendimento da palavra de Deus e querem viver mulheres sendo mulher no tempo do fim. Hoje, se uma mulher ela já está no matrimônio, dentro de um jugo desigual, que a Bíblia fala sobre isso, o que essa mulher deve fazer? Buscar ao Senhor. Ela deve jejuar, buscar na palavra, comportamento, porque a Bíblia fala em 1 Pedro também, que uma mulher, que ela está na presença do Senhor, uma mulher que é temente ao Senhor, ela, em silêncio, ela ganha o marido dela. Só que isso vai demandar tempo, longo ou curto, e aí é o tempo de Deus com cada situação, entende? Então, o Senhor, ele não nos incentiva ao divórcio de maneira nenhuma, de forma nenhuma, né? O Senhor não vai nos incentivar. Eu tô falando antes, como a gente tem exemplo dessa nossa irmã que eu compartilhando aqui, e glória a Deus por isso, amada, porque você ativa a nossa fé. Com a sua atitude, Prisca, você ativa a nossa fé a continuar, a obedecer a palavra do Senhor, a ir contra a nossa vontade. Deixa eu te falar uma coisa, amadas. O diabo, você não vai fazer a vontade do diabo, porque você já sabe a vontade do diabo, você já sabe o que o diabo faz, você sabe que o diabo é mau e tudo aquilo que vem da parte do diabo, você já sabe, entende? Hoje, o que o diabo está tentando nos convencer? Nós fazemos a nossa vontade, porque quando a gente quer fazer a nossa vontade, a gente sai da vontade de Deus. Então hoje, a vontade do diabo, cada uma de vocês que estão aqui, cada um de nós que aqui estamos, nós não vamos fazer a vontade do diabo, porque você já sabe qual é a vontade do diabo. Você já sabe o que é próprio das práticas do diabo. Você já sabe, então, possivelmente você não vai fazer. O que a gente faz? Muitas vezes a nossa vontade. Eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o meu desejo, eu quero fazer do meu jeito. E é aí que a gente mete os pés pelas mãos e é aí que dá ruim. Entende? Então, a gente vai ver aqui, eu queria que você chegasse comigo em 2 Coríntios, capítulo 6. Olha o que o Senhor fala aqui no versículo 14, ó. Não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio nos disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você percebe? Você percebe aqui que o Senhor está dizendo qual que é... Ele nos faz uma pergunta para que nós mesmos venhamos responder, né? Ele nos faz perguntas aqui para que a gente mesmo venha responder. Para que nós mesmos chegarmos nesse lugar de resposta. Qual unidade pode haver? Não tem unidade. Eu tô querendo te mostrar aqui, olha, para que não fique só nas minhas palavras. 1 Coríntios também, capítulo 7, olha o que diz.
Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, já tem a mulher incrédula. Presta atenção nisso aqui, ó. 1 Coríntios 7, tá bom? Eu voltei por causa daquilo que eu tinha dito a respeito que se você já está nesse matrimônio com alguém que não tem a mesma fé que você, não professa a mesma fé, aí você vai entrar na guerra. E aí a guerra é ferrenha. Olha o que fala aqui, 1 Coríntios 7. Ao mais digo eu, não o Senhor, o apóstolo Paulo falando, tá? Se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica debaixo da escravidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Entende? Então ele não está falando aqui para nós divorciarmos depois que a gente casou. Só que daí você tem que, como eu brinco às vezes, chupar essa manga. Agora você vai até o fim, que é o caso desse exemplo que eu tô dando aqui. E quando a gente se conversa, que é muito difícil agora, porque a gente não se vê com muita frequência, e a gente comenta sobre isso, ela acaba comentando que não tá fácil, que ela tem vontade de desistir, porque são coisas sérias que acontecem, né? O esposo dela é envolvido mesmo, tem práticas espíritas, então as coisas são fortes. Então é um confronto também de luz com trevas, entende? Então é por isso que a gente observa aqui o autor falando, Judite e Bassemati têm uma má reputação nas escrituras por serem exemplos do tipo de mulher que o filho de uma família temente a Deus não pode receber como esposa. Olha o que ele está falando aqui, entende? Uma família que é uma família temente a Deus, ela não pode fazer parte desse momento. Você percebe, como eu disse aqui esse exemplo, que essa moça, na ocasião, ela ficou muito chateada com o pastor dela. Nossa, ela ficou muito chateada mesmo, porque ele não quis. Ela falou, mas você é o meu pastor, como você não vai fazer o meu casamento? Ele falou, não vou fazer porque você está decidindo fazer uma aliança que é contrária àquilo que Deus nos ensina na palavra. Então, ou você se casa só no civil porque é uma decisão sua, ou você arruma uma outra pessoa que faça isso. Eu não me lembro na ocasião se alguém, porque eu não participei, eu não me lembro. Mas ela decidiu assumir essa responsabilidade aí, entende? Então, é uma questão da gente entender quem nós somos nesse tempo e nós precisamos, antes de tudo, agradar a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. Isso é importante. É isso que a gente precisa aprender com Judite e Bassemati. O autor ainda diz assim, olha, é claro que não nos é dito nada sobre essas duas mulheres pessoalmente, exceto a sua origem. E que esse casamento de Esaú foi uma causa de amargura de espírito para os seus pais. Porque os pais dele, Rebeca e Isaac, eles professavam a fé. Eles eram filhos de Abraão. Eles não queriam essa maldição para a família deles. Porque automaticamente a gente vai ver aí a linhagem e toda a história. Se a gente for parar para estudar a história, o que acontece até hoje, os retratos de tudo isso, a gente vai ver que sempre as nossas escolhas, elas não param em nós. Elas sempre vão percorrer gerações. Isso é sério, viu, gente? Isso é muito sério. A gente precisa entender que nunca é só sobre nós. Nunca é só sobre nós. Sempre vai se estender para os nossos descendentes. E não só filhos e netos. Isso percorre, isso vai muito à frente. O autor diz assim, é possível que fossem duas mulheres atraentes e razoáveis. Não há razão para acreditarmos que Esaú escolheria mulheres indesejáveis. Devemos acreditar que a dor que se abateu sobre Isaac e Rebeca veio de suas crenças idólatras e do estilo de vida pecaminoso que isso implicava. Isaac e Rebeca estavam perpetuando as tradições de Abraão e Sara em sua casa. Eles viveram uma vida tranquila e piedosa. Agora, em sua velhice, apareceram essas duas mulheres que não tinham o temor de Deus em seus corações, mas tendências sensuais e pagãs, o que hoje chamamos de mundanismo,
que se chocavam com a piedade dos pais. Por isso, eles passaram seus últimos anos em amargura. Olha só, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí também para a gente refletir sobre o temor a Deus, porque ele fala aqui, o autor, que essas duas mulheres, elas não tinham temor a Deus. E as suas práticas, elas eram pagãs, as suas práticas, elas eram idólatras e sensuais. Tudo que envolve a idolatria também está envolvido um espírito de imoralidade, está envolvido também um espírito de sensualidade, porque os próprios demônios, os próprios espíritos, e atrás de cada uma entidade, de cada uma imagem, existe sim um demônio escondido, existe sim um demônio oculto, e a gente precisa entender isso. Claro que isso demanda tempo, demanda estudo, e se você está entendendo, você reage, hashtag reage, toca no coração ou toca numa reação aí. Vocês estão aqui, gente, vocês estão com uma cara, vocês estão paralisados aí, atônitos. Me ajuda, gente! Ô, gente, vocês estão entendendo? Fala, escreve aí, eu tô entendendo. Escreve, me ajuda, senão eu vou ficar aqui parecendo uma louca, não tô sabendo se vocês estão entendendo. Fala, eu tô entendendo. Eu recebo. É assim mesmo. Fala, Deus, é dessa maneira. Me ajuda, me liberta, me cura, me ensina, sei lá, qualquer coisa. Nós estamos caminhando para o final, tá bom? Me ajuda, Simone. Cadê a Elis? Vamos, gente. Olha a hora. Me ajuda. Glória a Deus por isso, amada. Glória a Deus. Olha só. Ó, Jéssica. Amém, Jéssica. Glória a Deus. Graça e paz, Sara. Vamos junto. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Onde a gente estava lendo ali sobre o jugo desigual, que o Senhor pergunta para nós mesmos. Há alguma comunhão entre o santuário de Deus e os ídolos? Tem alguma comunhão? Há harmonia? Tem como harmonizar Deus e o diabo? Não tem. Você vai ver, como eu estava dizendo aqui, que essas duas mulheres, elas não tinham temor ao Senhor. Provavelmente elas viviam dentro dessa cultura, dessa tendência sensual, idólatra, pagã, porque elas já eram idólatras, né? E hoje a gente utiliza o título de mundanismo, a gente traz o mundanismo. Ah, Elis aí, isso, Elis, me ajuda. Você percebe que a gente chama dessa maneira, mas olha o que o Senhor fala aqui, a questão do temor a Deus. Olha o versículo 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente compreende essa questão que a gente acabou de falar aqui, dessa unidade, que não há concordância. 10h55, corre, 5 minutos pra gente encerrar. Elis, obrigada, gata. O que ele fala aqui no versículo 7? Por isso, retirai-vos do meio deles. A gente já vai chegar no 18. Separai-vos, diz o Senhor. É a gente que sai. Aí a gente vai entender o que a Prisca fez e é uma confirmação da própria palavra de Deus para a atitude, para a decisão dela. O Senhor, ele diz aqui, retirai-vos do meio dele. É você que se retira, é você que se separa, diz o Senhor. Não toque em coisas impuras, eu os receberei. Aí ele fala no versículo 18, eu serei o seu pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Então ele não coloca num bolo só, vocês serão para mim tudo filhos. Não, filhas e filhos. Você percebe? Você percebe que ele está falando aqui que sou eu que me retiro, sou eu que me separo. O que é ser consagrado? Quando uma pessoa fala que ela é consagrada, quando uma pessoa fala que ela foi separada, que ela foi ungida, ela foi separada, você é separado ao Senhor. Você é separada. Você é alguém que foi separada por Deus, para ser filha de Deus. E o Senhor tem o melhor, sim, o Senhor sempre tem o melhor. O Senhor sempre tem o melhor. Deixa eu te falar. Muitas vezes você vai ter que escolher entre Deus e amizades. Muitas vezes você vai ter que escolher entre Deus e as pessoas. E tem pessoas que ela é para um período, tem pessoas que ela é para um tempo. E você vai ver que algumas coisas, conforme vai passando o tempo, não tem mais sentido de ser. É a gente que precisa aprender a
soltar algumas coisas que não faz mais parte daquilo que a gente entende como filhos. Deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que você alcançou a revelação, e a palavra que a Elis compartilhou aqui conosco, acrescentando demais o devocional, João 14, que fala: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. E aqueles que obedecem os meus mandamentos, eu me revelarei para eles. Deixa eu te falar, a partir do momento que a palavra de Deus ela é revelada para vocês, você se tornou responsável dela. Você se tornou responsável em manifestar essa palavra para as outras pessoas. Todas as vezes que você lê a palavra do Senhor e o Senhor deu uma revelação para você, você se torna responsável por aquela palavra. Responsável como? De guardar ela para você? Não. De manifestar para outro, de entregar essa revelação para outros. Mas você é o primeiro a viver ela. Você tem que ser o primeiro a viver ela, porque você passou a ser exemplo. Todas as vezes que você passa a ser exemplo, você passa a ser uma autoridade. Porque você passa a ensinar e a mostrar aquilo que você carrega. Então, se você está sendo obediente à palavra do Senhor, se você está sendo obediente aos mandamentos de Deus, independente da sua vontade, tá? Porque Deus, ele não age na nossa vontade. Tem muitas pessoas que falam: teve uma manifestação do Espírito, tá todo mundo rodando que nem um peão. Meu Deus, precisa parar para prestar atenção. Se é a alma que está manifestando ou se é o Espírito. A gente precisa prestar atenção. E eu sou muito uma pessoa assim, gente, que eu sou muito da palavra de Deus. A Bíblia fala que nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Então, pera lá. Tem uma pessoa que está vivendo uma vida que você fala: meu Deus do céu. Não tem uma vida de prática de obediência, não tem uma vida de santificação, não tem uma vida de busca, de renúncia, de sacrifício. Aí todo culto tá um fogo e glória. Não tô aqui entrando em julgamento, eu tô falando pra você, pra gente observar, porque o Senhor fala dos sinais. Pra que a gente não seja enganado, gente. Muitas vezes a gente é enganado porque tá diante de nós as coisas, os sinais, a gente não quer acreditar. E o pior cego é aquele que não quer ver. Entende? E aí as pessoas querem muitas vezes ficar falando ou liberando coisas na vida dos outros que aquela pessoa não vive. E a palavra de Deus, ela é pra gente viver, é pra gente praticar, é pra gente manifestar. Você precisa compreender isso. A palavra de Deus, ela não se move em sentimento. A palavra de Deus, ela se move no saber. Então eu sei, eu faço. Eu sei, eu obedeço. Eu sei, eu pratico. Mesmo eu não sentindo vontade, mesmo eu não querendo muitas vezes. Mesmo eu não querendo, deixa eu te falar, não é fácil obedecer. Você já foi criança, você já foi adolescente, era fácil obedecer aos seus pais em algumas coisas? Não. Com Deus não vai ser diferente. Entende? Pra gente caminhar aqui, olha o que ele fala aqui no versículo 7, no versículo 1 do capítulo 7 de 2 Coríntios. Tendo, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Olha o que ele está falando. Qual que é a promessa que eu vou ter? Qual é a promessa que eu tenho? Que eu serei filha de Deus e que ele será o meu pai. Aí o versículo 1 do capítulo 7, ele fala: tendo, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Então eu tenho uma promessa, essa incomparável promessa de Deus na minha vida é que eu vou ser filha. Eu serei filha de Deus e ele vai ser o meu pai. Então eu tendo essa promessa, eu me purifico de toda a impureza. Olha o detalhe, tanto da carne como do espírito. Então, você vai observar que a gente não pode negligenciar a nossa alma. Carne, todas as vezes que a Bíblia fala de carne, ela está falando de alma. Você não pode negligenciar a sua alma. Então, você precisa purificar a sua alma. Você precisa purificar o teu corpo. Você precisa purificar o teu espírito. Ele fala aqui para nós: tendo eu essa promessa que Deus, ele será o meu pai e eu serei a sua filha. Eu tenho essa promessa. Então eu vou me purificar. Tendo, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Então sou eu que me purifico dessas impurezas, sou eu que resisto, sou eu que não participo dessas coisas. Aí ele continua falando: aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como que você aperfeiçoa a sua santidade? Temendo a Deus. Aí essa é a resposta de Deus. Meu Deus, mas eu não estou sentindo. Meu Deus, eu estou sofrendo. A gente vai usar, né, o exemplo dessa amada irmã que compartilhou demais. Não é por acaso, Prisca, que você está aqui, amada. Não é por acaso.
Você é a personificação dessa palavra hoje, para nós, nos dias de hoje. Você é uma querida, você é uma preciosa, você é uma mulher corajosa, você é uma mulher que é filha de Deus e decidiu obedecer o seu pai. Prisca, não sei se você está aqui ainda, mas eu quero liberar isso sobre a tua vida. Você é a personificação dessa palavra. Porque a palavra de Deus, ela fala para nós que se nós temos uma promessa, nós que vamos nos purificar. Se você tem a promessa de Deus sobre você, você não deve mais ficar vivendo isso, é você que se purifica. E aí ele fala, como é que eu aperfeiçoo a santidade? No temor de Deus. Quando a gente decide algumas coisas, quando a gente escolhe algumas coisas por temor, você está aperfeiçoando a tua santidade. Ai, que coisa mais linda! Obrigada, Jesus! Você percebe que por causa do temor, você deixa algumas coisas e é assim que a tua santidade é aperfeiçoada. É assim que você vai aperfeiçoar a tua santidade, por causa do temor a Deus. Isso tá aqui, ó, na palavra de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É assim que eu aperfeiçoo a minha santidade. Porque o Senhor disse o quê para nós? Sede santos, como eu sou santo. Então você é santo. Você é santa. E como que eu aperfeiçoo essa santidade? Com temor. Então eu tenho temor à palavra de Deus, eu vou obedecer a palavra de Deus. Amém? Para a gente caminhar para o final, o autor ainda diz assim: esse relato foi incluído nas Sagradas Escrituras para o benefício da igreja de Deus. Muitas vezes a igreja vê os jovens cristãos permanecendo presos nas redes de mulheres mundanas que não conhecem a Deus nem ao Salvador e queimam incenso para ídolos do mundo. Aqui a gente pode colocar para nós mulheres, né? Muitas vezes a igreja vê os jovens cristãos permanecendo presos nas redes de homens mundanos que não conhecem a Deus nem ao Salvador e que queimam incenso para ídolos do mundo. Esses casamentos muitas vezes acabam sendo uma tristeza para os pais, pois a influência deles diminui ao passo que a dessas mulheres ou a que desses homens infiéis acaba ditando o tom para a nova família. Entende? Ainda o autor diz assim: o nome e a cruz de Cristo são profanados pelo seu modo de viver. É o nosso modo de viver que profana muitas vezes Cristo em nós. Deixa eu ver o transbordo de vocês aqui. Olha a Elis. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Glória a Deus! Aleluias! É isso, Elis, é isso! Olha a Cíntia também transbordando. Obedecer é sempre o melhor. Mesmo que não estejamos entendendo no momento, há um propósito para todas as coisas. Amém, é exatamente isso. E a gente não vai entender no momento. Gente, eu quero te dizer uma coisa, abrace o processo. Abrace o processo que você está passando, abrace. E Deus, ele vai abraçar você. O seu pai, ele vai abraçar você. Então acredita nisso. O seu pai, ele abraça você. Então você precisa escolher por aquilo que você sabe. O teu espírito já sabe. Escolhe pelo que você sabe, não pelo que você está sentindo. Porque o nosso sentimento é enganoso. Então, você vai ver que o autor ele fala que o nome de Jesus e a cruz de Cristo, eles são profanados pelo nosso modo de vida, pelas nossas escolhas. E muitas vezes a gente acha que é só o fato de frequentar a igreja. A gente acha que é só o fato de ter o título de cristão. Não, a gente tem que ter um estilo de vida que glorifique a Deus. O autor ainda fala assim: é raro que o temor do santo nome seja perpetuado nas crianças. Aqui, a gente pode observar pela nossa geração de hoje, que hoje tem sido raro, né? O temor do nome de Deus ser perpetuado nas crianças. Mas eu já fiz uma anotação. Nós não podemos aceitar isso. Eu não aceito. Você que está aqui comigo, que é um homem e uma mulher de Deus, precisa perpetuar, sim, o nome de Deus na vida das crianças, porque as crianças é a nova geração. As crianças é a próxima geração. As crianças é aquelas que nós vamos enviar para os próximos, né? Vão ser os profetas, sacerdotes, vão ser os ministros, vão ser os filhos de Deus na próxima geração. E o autor diz assim ainda para a gente caminhar para o final: Esaú com as suas esposas, Judite e Basemate, portanto,
é uma luz vermelha, indicando perigo para a família de cada cristão. O mal pernicioso que resulta desses casamentos deve ser evitado na comunidade do povo de Deus. Pais piedosos erram quando se recusam a apagar o fogo cedo em sua casa. Quando abandonam seus filhos a todos os tipos de associações pecaminosas, a tentativa de adverti-los não funciona mais. É impossível, é muito difícil neutralizar as más influências quando os resultados estão em andamento. Deixa eu te falar, o autor ele fala aqui que é difícil neutralizar as más influências, mas a gente não pode perder a esperança. Se você tá vendo que os teus filhos, você como mulher, você reconhece que os teus filhos estão se envolvendo em práticas mundanas, práticas pecaminosas, você precisa tentar neutralizar. O pior do que tentar é não fazer nada. Então você precisa fazer alguma coisa. E você como uma mulher, serva de Deus, você não pode se enredar nessas alianças pecaminosas. Você precisa entender as suas escolhas. As suas escolhas, elas não podem ser baseadas na sua vontade, no seu desejo, no seu querer. Tem que ser baseada naquilo que você entende da palavra de Deus e nos mandamentos de Deus. Você precisa ser uma pessoa que preserva os princípios. O princípio de fé. Amém? Ô Simone, você tinha colocado alguma coisa de princípio e eu não compartilhei aqui, né? Eu não li. Eu vi assim, mas depois subiu, eu não vi mais. Coloca de novo, gata, fazendo um favor. Ó, a Simone tá transbordando aí, ó. Fazer escolha pelo que sabe na palavra e não pelo que sente. O coração é enganoso. Amém, é isso mesmo, Simone, é exatamente isso. Você tinha colocado alguma coisa sobre princípio, um pouco, bem acho que no começo da live, só que subiu, eu não vi. Coloca, gatitia. Obrigada, amore. Para acrescentar, né? E aí, pra gente encerrar, ele diz assim: os pais tentam arrancar o joio, mas não impedem que seja semeado. A essa altura costuma ser tarde. Desde a infância até a maturidade, a semente da igreja de Deus deve ser mantida no temor do Senhor e deve permanecer desligada da associação com influências idólatras. Deixa eu te falar, o autor ele fala aqui para nós que costuma ser tarde retirar o joio do trigo. Como eu disse aqui, eu compartilho esse livro, que tem sido maravilhoso para mim, as mulheres. Eu tenho estudado sobre cada mulher, tem me acrescentado muito, mas eu não acho que é tarde demais. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto a vida, a esperança. Então, não deixe de ter atitudes corretas segundo a palavra de Deus. Olha lá, a Simone colocou. O princípio está localizado no entendimento. Amém. É forte isso, viu, Simone? Vou até anotar. O princípio está localizado no entendimento. Olha, isso daí é forte porque muitas vezes a gente quer obedecer a Deus baseado no que a gente está sentindo. E às vezes a gente vai na igreja, muitas vezes, né, Simone? A gente fala, ai, não senti a presença de Deus, ai, não senti um arrepio, ai, não senti um calorão, ai, não senti, não chorei, fiquei ali. Mas o Senhor, Ele quer trazer palavras para nós, muitas vezes, no nosso entendimento. Ele quer que você receba uma palavra e você fala, meu Deus, como eu não pensei nisso antes. E o Senhor abrir a sua mente por aquilo que você está recebendo, né? E muitas vezes a gente acha que é baseado nas nossas emoções, naquilo que a gente está sentindo ali no corpo. Isso é tremendo. O princípio de Deus, eu anotei, está localizado no entendimento. Receba essa palavra. Amém, amadas? Então, é isso que nós temos hoje para aprender com Judite e Basemate. Elas eram mulheres idólatras. E Esaú, como um homem que fazia parte de uma família hebreia, de uma família cristã, de uma família israelita, de uma família crente, vamos falar aí, ele acabou trazendo para si o casamento com mulheres idólatras e a palavra do Senhor, ela diz que nós não devemos. Amém? Que você escolha sempre por aquilo que é princípio, por aquilo que você entende, por aquilo que você recebeu, por aquilo que você decide praticar. Servir a Deus não é sentimento, servir a Deus é decisão. Servir a Deus entendimento, eu entendo, por isso que eu aceito, né? Olha só, a Simone também tá no transbordo aí, ó, continua. Verdade, tive um pastor que dizia da glória, com vontade ou sem vontade, porque Deus é digno de toda a glória. Amém, amém.
com vontade. E a outra coisa, tem um segredinho aí. Tem muitas vezes que a gente fala assim, eu vou na igreja, não senti de ir na igreja. Quando eu sentir, eu vou. Se a gente ficar esperando sentir pra ir, nós não vamos nunca. Não é? Se a gente ficar pensando em sentir pra tomar uma posição, a gente não vai nunca. A gente tem que decidir fazer algo por aquilo que a gente entende, por aquilo que a gente sabe. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer por essa palavra, por esse entendimento. Pai, queremos te agradecer porque nós temos recebido as revelações do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos concedido inteligência. O Senhor tem nos concedido sabedoria para cada vez que nós meditarmos na tua palavra, nós compreendemos. E assim recebemos na nossa alma e decidimos praticar com o nosso corpo, ainda que doa por um período. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produzirá sim um eterno peso de glória. Nós sabemos que as nossas tribulações, elas são por um momento. Tem um tempo determinado, assim como os níveis que o Senhor deseja que nós venhamos entrar no Senhor. Assim como o Senhor levou ali o profeta, quando nós meditamos, Pai, em Ezequiel, que o Senhor mediu o percurso. E o Senhor levava ele em níveis. Somos nós que adentramos a níveis mais profundos no Senhor. Somos nós que determinamos qual é o nível que nós vamos chegar no Senhor e nós queremos entrar nesses níveis profundos de entendimento, de revelação. Nós queremos a sabedoria, nós queremos a revelação do eterno, daquilo que é eterno, daquilo que é permanente, daquilo que é perpétuo. Nós queremos, para que nós não venhamos nos arredar no engano, Senhor, para que nós não venhamos ser assim arrastados pela mentira das trevas. Senhor, nos ajuda, Pai, a dominarmos a nossa alma. Nós declaramos aqui agora, o meu espírito governa, a minha alma se submete, o meu corpo desfruta do governo do meu espírito. Eu declaro que eu entendo, e porque eu entendo, eu decido obedecer o que o meu espírito sabe. O meu espírito sabe, a minha alma sente, o meu corpo desfruta. Hoje eu declaro que eu vou escolher por aquilo que eu recebi de entendimento, de revelação, de sabedoria do Senhor. Pai, nós te pedimos nesse momento, sara as feridas, sara, Senhor, sara o coração da Prisca e de cada uma das mulheres que aqui está e que ainda vão ouvir, ou homens, pessoas que vão ouvir, Senhor, esse momento, esse estudo devocional. Sara, cura as feridas, enche, Pai, a tua filha, enche os teus filhos, papai, enche de força, de determinação para escolher por aquilo que é eterno, por aquilo que é duradouro, por aquilo que é digno, por aquilo que produz frutos de justiça e eterno. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, sara agora, traz uma paz, uma quietude, Senhor, para o coração dos teus filhos e uma convicção no espírito que eles tiveram, Pai, a decisão, a atitude correta segundo a tua palavra. Oh, Jesus, nós te agradecemos pela tua real presença, nós te agradecemos. Ensina cada filho teu, cada filha tua aqui a abraçar o processo para sentir esse abraço tão carregado de amor, de generosidade, de perdão, de bondade, de misericórdia, que é os teus braços de amor. Ah, Senhor, nos ensina a percorrer a jornada em paz, que o Senhor possa encontrar no coração de cada filho teu aqui um lugar para que a tua paz repouse no coração de cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que a gente venha sempre escolher e manter o princípio de fé, para que a gente escolha sempre pelo Senhor, para que a gente sempre, Senhor, glorifique o teu nome e a tua cruz. Nos perdoa, Pai, se por um momento, se por atitudes que nós tivemos, nós negligenciamos a cruz e o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos perdoa,
Nós reconhecemos o nosso pecado, nós nos arrependemos nesse momento e voltamos para os teus braços de amor. Nos ajuda a sermos firmes e constantes na fé e na prática cristã. Nos ajuda a nos mantermos purificados e santos nesse tempo, nesse século, nessa geração. Nos ajuda a ser pessoas no tempo do fim. Nos ajuda a ser mulheres no tempo do fim, que se manifesta como mulheres de Deus, que se manifesta como mulheres de fé nesse tempo chamado hoje, nesse século chamado 21. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus.